E hoje eu abro mais uma página aqui do Páginas Amarelas com um casal extremamente jovem para tanto resultado. Eles trabalham com multidisciplinaridades. É uma empresa que pode atender aí em vários pontos, várias demandas, um paciente só. Vamos conhecer esse casal? Sejam muito bem-vindos, por favor, se apresenta. É um prazer, já tudo que a gente conversou, tudo que eu já ouvi, eu quero que vocês se apresentem e nesse primeiro momento falem um pouquinho da Cefom, cada um no que é aí de sua competência e obrigada. Começar? Obrigado, Carol, pela oportunidade. Eu sou o Thiago, sou esposo da Carrie e eu sou responsável pela parte financeira da empresa, por negociações também, aquela lida com contratos, com convênios, com operadoras de saúde. Eu fico à frente disso desde quando a empresa abriu, que foi em 2017. Bom, eu sou a Carrie, né? Eu sou fonoaudióloga de formação e eu cuido das pessoas e dos processos dentro da empresa e nas nossas caixinhas ali de atuação, né? Começando aí pelo nome, Cefom, o que vocês entregam para o paciente tem a ver com o nome, com essa sigla? Como é que surgiu essa ideia? Vocês sempre foram empreendedores. A nossa audiência quer, de fato, conhecer a empresa, os serviços e começa com a história, né, de vocês. Inclusive, as formações específicas para que hoje, né, vocês possam atuar dessa forma, que é uma das coisas que eu acredito que seja muito importante também, né? Vocês prestam esse serviço, os profissionais, né, estudaram, né, tem qual qualificação, principalmente para o tipo de público que vocês vão entender agora, que vocês atendem, por favor. Na verdade, é engraçado, né? A gente surgiu de uma forma muito despretensiosa. Eu nunca na minha vida pensei em ser empreendedora. Meus pais são empreendedores e tudo que eu não queria era empreender. Então, eu estudei para concurso público. A gente se mudou para Brasília em 2015, porque eu assumi um concurso público e aí, de repente, surgiu uma oportunidade de a gente abrir uma empresa para assumir o serviço em um grande hospital aqui em Brasília. Eu já trabalhava para uma outra empresa aqui em Brasília, como coordenadora do serviço de fonoaudiologia em um hospital. E quando o Santa Luzia, na época, foi reinaugurar em 2017, a gente montou um projeto, apresentamos, eles gostaram e aí a gente abriu a empresa. E quando a gente abriu de forma tão despretensiosa, Cefom significa Clínica de Especialidades Fonoaudiológicas, porque a nossa ideia era serviços de fonoaudiologia. Porém, em 2018, quando a gente começou a atender muitos pacientes com seletividade alimentar, a gente entendeu que só a fono não iria resolver esse problema, porque a gente precisa de uma equipe multiprofissional para isso. E foi aí que vieram as outras especialidades, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e, mais recentemente, fisioterapia. Só que o nome Cefom já estava sendo muito conhecido. Tem médicos no hospital que olham para as minhas meninas, eu falo minhas meninas, São né? da Cefom. São da Cefom. Ô, Cefom, vem aqui, vamos ali naquele quarto. Então, a gente não quis mexer e Cefom hoje se tornou marca, não mais Clínica de Especialidades Fonoaudiológicas. Você falou em hospitais, quer dizer que, além da clínica de vocês estão em outros locais, é isso? Explica para a gente entender. Isso mesmo. Nós estamos no Hospital Santa Luzia, na linha, né, no bloco materno-infantil, com fonoaudiologia. A gente também atua no Sírio-Libanês, com a parte de fonoaudiologia e terapia ocupacional. E temos o ambulatório, que tem todas as especialidades. A gente já prestou serviço também em home care, a gente já chegou a ter mais de 150 colaboradores. Mas hoje a gente não atua mais em home care, né? Ao todo, hoje a Cefom tem mais ou menos uns 43 colaboradores. Uau. Entre todas as especialidades, né, nesses ambientes. Carrie, para essa mãe, né, porque vocês têm um público-alvo, explica um pouquinho quem é o público que você atende, a mãe que vai nos assistir, poder entender que lá dentro da sua clínica, ela não vai precisar, inclusive, sair para ter outros atendimentos que são demandas. Explica de uma forma didática e clara para essa mãe que não compreende, nem sabia que poderia ter isso, como chegar até vocês e o que vocês fazem.
Hoje a gente atende desde o bebezinho recém-nascido, aquela mãe que está com dificuldade de amamentação, até idosos. Né? O nosso slogan é Cefom com você em todas as fases da vida. Então, nós temos profissionais que vão conseguir te atender em todas essas fases. Mas a gente tem o nosso atendimento integrado, mais interdisciplinar. Então, aqueles pacientes que têm demandas específicas, como, por exemplo, uma criança com TEA, ou uma criança, às vezes, até neurotípica, mas que tem algum distúrbio de integração sensorial, né, alguma dificuldade ali na fala, na escrita, na relação com o alimentar, essa criança ela precisa de várias terapias. Então, um ambiente onde a gente vai ter uma terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, às vezes um psicólogo, um nutricionista, para adequar a alimentação ou adequar a funcionalidade daquela criança para o dia a dia, é fundamental que esses profissionais falem a mesma língua, vamos dizer assim. Então, na Cefom, a nossa proposta é essa, que essas mães encontrem tudo em um mesmo lugar, profissionais que têm uma mesma linha terapêutica, que o resultado vai ser muito melhor e de forma mais rápida. Carrie, hoje com a expansão da equipe, você ainda atua ou você supervisiona? Porque você desenvolveu como se fosse um método, né? Sim. Hoje eu atendo muito pouco, na verdade. Eu atendo muito pouco, às vezes quando vem uma indicação específica para mim, casos mais graves, algumas disfunções orais que são mais graves, aí alguns pediatras hoje falam, não, eu quero que você vá, e aí eles me ligam e eu atendo essa demanda. Mas de forma geral, hoje eu fico mais na gestão. Então, eu organizo os processos, eu entendo como é que os profissionais estão atendendo, né? Tudo ali passa por mim, de alguma forma, mas hoje eu atendo muito pouco. Mas teve um tempo que você teve essas mães muito pertinho de você. Como é que é a vida dessa mãe? Por que você pensou em criar um ambiente, né, que essa mãe encontrasse tudo no mesmo lugar? É uma vida dificultosa? O que te fez, né, startar para isso, sendo que quando você começou era só fome? Carol, na verdade, a maternidade por si ela já é um desafio. A maternidade de uma mulher que trabalha, que às vezes tem muito pouco tempo, por si já é um desafio. A maternidade para uma mãe de uma criança neurotípica, ela é muito mais desafiadora. Tanto que o índice de divórcio em crianças, em casais de crianças neuroatípicas, ele é muito maior. Então, para essa mãe ficar correndo de lugar em lugar para levar, às vezes, essa criança para as terapias, porque normalmente ela nunca vai fazer uma terapia, é muito desafiador. Quando ela vai para um lugar, que às vezes ela vai passar 2 horas ali, para aquela mãe, essas 2 horas são extremamente preciosas. São 2 horas que ela vai ter um tempinho para ela. Hoje muitas mães levam livros, ficam lá conversando, trocam experiências ali na recepção. A Cefom por si, ela já foi criada, ela foi pensada para ser acolhedora. O acolhimento está na nossa essência. Tanto que quando a gente, tem uma história engraçada, que quando a gente abriu o nosso primeiro ambulatório, a gente abriu por demanda dos pacientes. Eles pedindo. Eles pedindo, porque a gente prestava serviço na maternidade, o foco inicial era atender a amamentação. E aí tudo foi pensado na poltrona, nas cores, só tinha chazinho, calmante, porque eu precisava que essa mãe entrasse mais tranquila. A música, a gente usava metamúsica lá, justamente porque a onda sonora, ela, né, dá uma acalmada. Só que a gente gerou um problema, que as mães não queriam ir embora. Elas chegavam, não quero ir para casa, não quero voltar para o olho do furacão. E isso começou a ser um problema, porque a consulta estava demorando muito, né? Mas é um problema positivo, vamos dizer assim. Então, a Cefom, ela tem essa cara, sabe, de família. A gente trata bem as pessoas. Eu tenho chazinho que eu compro para um paciente específico, você acredita? Acredito. Que ele chega lá, é a avó de um paciente. A criança vai com a avó e ele passa umas 2 horas lá. E ela gosta de um chá. Eu não posso deixar faltar o chazinho dela. Então, a gente mapeia isso. A gente gosta de conhecer, de fato, o nosso cliente. Até porque é um cliente que fica bastante tempo ali Sim. com você, né? E uma mãe que tem um sofrimento ali, uma demanda grande. Eu imagino que essas 2 horas, né, sejam de alívio. Ela pode até
e fazer atividade física nesse inteirinho, num ambiente de confiança. Hoje a gente sabe que vocês são referência, né, em Brasília e também nos hospitais que vocês atuam, mas já teve um tempo lá atrás que foi mais desafiador no início, vocês enfrentaram enquanto empresários, empreendedores, algum problema aí? Quer falar do faturamento inicial? O maior problema que nós tivemos, principalmente no início, foi quando nós começamos a atender e precisava se receber o que foi atendido, que era muito desconhecido, era um segmento totalmente novo para mim, que vim do sistema financeiro, trabalhei 11 anos em banco, e por mais que eu entendesse um pouco de dinheiro, eu não entendia de faturamento de uma empresa na área da saúde. E entender aquilo ali foi realmente muito desafiador, é totalmente diferente do que eu já tinha vivido há 11 anos, e o que me trouxe a inquietação de querer saber como que aquilo ali funcionava, é saber que a empresa era minha da minha esposa. A gente estava construindo um negócio que poderia, lá atrás, em 2017, ser a mudança de chave nas nossas vidas. Eu falei, não, então eu tenho que entrar de cabeça nisso. E foi quando realmente eu passava horas ali. Tinha vezes que eu ia embora 10, 11 horas da noite do hospital, eu era o último ou a única pessoa que ficava lá no faturamento para entender como que aquele processo todo funcionava, como é que ele se encaixava. Do atendimento ali dentro do quarto, no beira-leito, até um processo final onde eu iria receber um valor daquele atendimento que eu fiz. Porque aquilo ali demora alguns dias também. Então, de todos os percalços que a gente passou, para mim, Thiago, esse foi o mais desafiador, porque, assim, em alguns momentos, tem pessoas que querem te ajudar, que querem estar ali realmente vendo que você está na dificuldade e trazer o conhecimento que você precisa, mas a maioria das vezes você só vai aprender se você realmente fizer. Pôr a mão na massa ali, querer entender, vai errar, vai, e o erro faz parte do aprendizado. A gente não tem que pensar que o erro ele não vai fazer parte, que ele vai fazer parte sim, ele acho que é uma das principais chaves do aprendizado é você saber que aquilo ali eu não posso fazer, se eu fizer vai dar aquele caminho. E aí, para mim, nesse contexto aí desses 9 anos aí que nós vamos fazer de empresa, foi o mais complicado de todos. E que continua sendo, porque muitas regras mudam, muitas operadoras surgem no mercado com regras e parâmetros diferentes e a gente tem que se adequar e entender como é que cada uma funciona. E quando foi que o jogo realmente virou, de fato? Foi terceirizar isso, ou foram processos, ou foi através do seu aprendizado? Porque hoje a situação é totalmente diferente, né? Eu acho que porque assim, a gente abriu a Cefon sem dinheiro, sabe? A gente foi muito maluco. Abriu sem dinheiro e com fé. E com fé, gente. Ótimo. Meu irmão mais velho, eu me lembro exatamente que eu tava com muito medo, porque, como eu disse, eu não queria ser empreendedora, né? Ele falou assim, um dia, Kelly, você tem que arriscar. Nem que seja, você vai abrir a empresa, que seja para você fechar ela daqui 2, 3 meses, mas pelo menos você vai saber que não deu certo. E eu falei, cara, é isso. E aí, por sorte, na época, foi liberado para a gente resgatar o FGTS. E foi com esse dinheiro que a gente abriu a Cefon. Só que, como o Thiago falou, a gente não sabia, a gente não tinha expertise nessa parte de faturamento, porque a gente nunca tinha trabalhado. Eu sabia atender, eu sabia ir lá e atender o paciente. E aí a gente contratou uma pessoa, em um domingo, você lembra? A gente estava voltando de viagem, ela liga domingo à tarde, falando que não ia mais, que ela tinha arrumado outro emprego, papapá. E a gente, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E foi aí, o Thiago, na época, tinha pedido demissão do banco, que ele já não aguentava mais. E o Thiago foi para dentro do faturamento e foi bater cabeça. Vamos aprender. E foi aí que as coisas realmente começaram a acontecer, porque ele começou a entender, né, como que as coisas funcionavam, o que precisava ser feito, o que precisava ser ajustado. E foi neste momento que a Cefon realmente começou a crescer. E que a gente viu que era um negócio que era promissor. Porque se a gente pensar num modelo matemático, é uma PG. Quanto mais eu faço, mais ela cresce. Quanto mais eu faço, mais ela cresce. Quanto mais pessoas entram no negócio para desenvolver isso ali com a gente, para, querendo ou não, eles terem um emprego e a gente ter força de trabalho para ampliar o serviço, ele só vai crescendo. Então isso, quando eu entendi
como é que funcionava a parte de engrenagem do negócio, porque o serviço é o que acontecia ali na ponta. Gestão estava do lado de cá, mas no meio daquilo ali tinha esse processo todo, porque eu entrego um serviço e eu tenho uma gestão, mas como é que isso se paga? Quem é que está pagando quem? E aí foi quando a gente conseguiu entender que existe sim muito trabalho por trás disso, porque essa parte, nós estamos dentro desses grandes hospitais, a gente vê como eles lidam com essa parte, que é muito complicado. É um negócio gigantesco. Nós somos só um pedacinho dentro desse iceberg gigante. E assim, no final das contas, é prazeroso quando você entende, agora, então é por isso que eu tenho que usar esse código. Tá, então beleza, vamos fazer isso aqui daqui para frente. E entender como que esse mecanismo ele funciona. E num ponto principal, trazer benefícios também para os profissionais que trabalham com a gente. Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai trabalhar por amor sempre, né? O amor ele tem que estar envolvido, mas no final das contas tem que ter uma boa remuneração, tem que ter previsibilidade de recebimento, de pagamento. A gente espera isso das instituições onde nós prestamos serviço, os profissionais que trabalham para a gente esperam isso também de nós. E a gente preza muito por isso. E é importante, né? Até porque com um corpo, né, clínico desse tamanho, é importante que eles estejam ali, até para o resultado que vocês estão dando, felizes, satisfeitos, né, com as coisas realmente acontecendo. A minha mãe é que fala que quando o amor, como é que é? Quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. E é muito importante ainda, né? Eu acredito que lugares que crescem, principalmente nessa área do cuidado, são locais onde as pessoas se sentem vistas, sim. Cuidadas, né, e acolhidas. E se essa equipe não tiver engajada, dificilmente isso vai, né, acontecer. E vamos lá, falando dessa equipe hoje, né, essa mãe identificou que a Cefom é um local onde ela vai buscar primeiramente ali um fono. Esses profissionais estão com vocês há quanto tempo? Qual o nível de experiência? Os profissionais que tem no hospital são os mesmos profissionais que tem na clínica? Há um processo, né, de treinamento, de como eles vão atender? Vocês têm ali, como você falou, que percebeu que a multidisciplinaridade era muito importante. Então, existe uma reunião entre eles para que, a partir de agora, nós vamos tomar esse protocolo, essa decisão, vai acontecer desse jeito. Sim, são equipes diferentes, né? A equipe do hospital, por exemplo, da maternidade, na maternidade o protocolo fui eu que criei. É um protocolo meu, é um método meu. Quando eu vim para Brasília, as maternidades particulares não tinham o formato de atendimento que tem hoje. Hoje esse meu protocolo ele é usado na maioria das maternidades particulares em Brasília. Quando eu cheguei, a fono só era acionada quando tinha uma necessidade. Só que a gente sabe que as primeiras horas de vida do bebê, elas são fundamentais para o desenvolvimento da amamentação. Muitos bebês, a gente chama de disfunção oral, mas no bebê a gente não pode chamar de disfunção, porque na verdade ele não adquiriu a função. Então, muitas vezes esse bebê ele adquire uma função, que é a função da sucção, de forma inadequada. E as primeiras experiências que esse bebê tem, a gente chama de print, que é o que ele memoriza. E ele vai replicar. Então, se ele aprende, se as primeiras experiências do mamar dele forem inadequadas, é aquele padrão que ele vai construir. Então, é muito mais difícil a fono ser chamada depois. Porque se ele já construiu um padrão inadequado, tem que desconstruir um padrão para reconstruir um padrão adequado. Quando a gente intervém nas primeiras horas de vida desse bebê... É um trabalho só. Exatamente. Eu já consigo identificar as dificuldades, eu já atuo nas dificuldades e a evolução desse bebê é muito mais rápida. E qual o benefício para a mãe? Total. Menos fissuras mamárias, maior sucesso no aleitamento materno, menor uso de suplemento, de complemento, né, de fórmulas para esse bebê. Esse bebê vai ganhar peso mais rápido, vai machucar menos o peito da mãe, o bebê vai chorar menos, menor estresse para a mãe, todo mundo ganha. E o processo até financeiro dessa atuação ele é benéfico, porque existe uma alta mais rápida, o hospital vai ter um giro de leito mais rápido,
a operadora de saúde vai ter um custo menor com Menor. esse paciente na internação. Então, existe Um todo ecossistema ganho que ganha com com a isso. intervenção de forma antecipada. Eu pensei Ou logo correto. no bolso da mãe, né? Porque eu ia falar desse casal, porque essas fórmulas, e dependendo de como for, porque ali já Exatamente, começa também a sensibilidade ou alergias, a economia que esse casal vai ter. E aí, essa contratação, essa criança não teve esse acesso dentro da maternidade. Eu fui, levei meu filho para casa, nem sabia desse trabalho. Ele pode buscar, ainda pequenininho, vocês no ambulatório, Sim. e todo esse processo acontece ali? Deve. Ele deve buscar. Qualquer mãe que esteja, eu falo, gente, não sofram sozinhas. Hoje em dia, a gente tem inúmeros recursos que podem promover o aleitamento materno de sucesso. Então, se você está com qualquer dificuldade, seja uma dor, seja seu bebê está mamando, está ganhando peso, mas está mamando com muita frequência, está demandando muito, qualquer dificuldade, procure um profissional. A Cefon está de portas abertas, nós temos profissionais especialistas em amamentação. Agora buguei aqui. Quero, então, é possível que toda criança amamente por 6 meses, por 1 ano, ou seja, então é um problema que acontece quando a mãe fala, ela não quer mais, ou eu não gostei, ou ficou só 4 meses, aí eu já comecei com fórmula. Então, isso não é normal. Depende. Depende do estado da mãe, depende do estado da criança. Por exemplo, se a gente for pensar em bebês que nasceram no tempo certo, bebês, né, que nasceram com idade gestacional adequada, com peso adequado, uma mãe que tem uma boa produção láctea, isso é totalmente possível. Totalmente possível. Lógico que nós temos casos, por exemplo, eu falo muito de mães que fizeram uma mamoplastia redutora, onde a gente não sabe o que de ductos mamários ficaram preservados, por exemplo. Provavelmente esse bebê vai precisar de uma complementação, mas é possível sim amamentar com o suporte de uma complementação. Um bebê que é muito prematurinho, nasceu prematuro, ele é muito pequeno, talvez ele não tenha força de sucção adequada para sugar o suficiente. Possivelmente esse bebê vai precisar de uma complementação. Mas isso é durante um tempo. Se esse bebê for bem acompanhado, ele consegue sim evoluir para um aleitamento materno exclusivo. Então, esse print, quando acontece num formato disfuncional, é isso que vai causar toda aquela dor, o bico. Quais são os principais problemas que acontecem quando a criança ela não tem esse entendimento ali? Qual é de fato, né, os problemas que podem acarretar e, muito provavelmente, fazer com que essa mãe não queira mais amamentar, ou que a criança também já tenha tanta dificuldade ali, porque eles ficam afobadinhos quando não conseguem, né? Olha, eu falo que parto é brincadeira perto da amamentação, gente. A amamentação é um desafio gigantesco, porque não é fácil. Às vezes dói, às vezes machuca. Então, o que é muito comum acontecer? Fissuras mamárias, não é para acontecer, mas às vezes acontece. Fissuras mamárias, e amamentar com dor, ninguém consegue ficar muito tempo. Porque é uma dor que eu falo, ela dói até a alma, né? Então, assim, eu já peguei paciente de chegar com o mamilo, assim, ó, caído até. E a mulher estava lá amamentando, com sangue, com tudo, e a mãe estava amamentando. Então, fissuras mamárias, o bebê não ganhar peso ou perder peso. Ontem mesmo atendi um paciente que já estava com 15 dias de nascido e o bebê não tinha recuperado o peso de nascimento. Então, isso é muito sério. Um bebê, ele tem que ganhar peso, porque ele pode desenvolver algumas questões neurológicas até. O bebê, ele tem que ganhar peso. É lógico, todo bebê perde um pouquinho de peso quando nasce. Mas nos primeiros dias ali, ele já tem que equilibrar e depois começar a ganhar. Senão é um risco para o bebê. Para a mãe, se esse bebê não consegue esvaziar a mama de forma adequada, essa mãe pode ter uma mastite. Então, são vários fatores. Sem falar no fator estresse. Porque a mãe, né, a mulher no puerpério por si só, pelas questões hormonais, ela já tem um estresse muito grande. Imagina ela não se sentindo suficiente para amamentar o filho. Porque já virou uma frase meio que clichê, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim. Só que essa culpa ela é muito real. Então,
às vezes o bebê não está conseguindo mamar, a mãe acha que ela não está produzindo, que o leite é fraco, e aí começa, um fala uma coisa, outro fala outra, e isso vira um problema. Há na clínica hoje um serviço de que essa mãe, sabendo disso, ela pode ir, porque deve ter um preparo, né, desse mamilo ou de algo assim. Vocês dão esse ensinamento? Isso acontece na maternidade? Funciona já ou ainda não? Então, hoje a gente não intervém mais no sentido de preparar a mama, né? Hoje a gente entende que a natureza faz isso por si só, né? Então, a consulta pré, ela é uma consulta mais informativa. Por que que ela é importante? Porque quando essa mulher ainda está gestante, ela tem mais capacidade de absorver informação do que quando ela está no olho do furacão. Então, a gente consegue passar informações e essa mãe vai para um puerpério mais tranquila, sabendo como é que vão ser os processos. Então, por isso, essa consulta, ela é muito importante, porém, pouco utilizada. A maioria das mulheres não fazem essa consulta. Agora, chegou já no puerpério, aí a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Agora, se eu não sabia que existia, tá ouvindo aí, mãezinha, esse serviço, e a partir de agora entendi, o que eu vou ganhar indo a essa consulta? Eu saio de lá sabendo o que supostamente eu não saberia, ou eu poderia, né, ter um erro ali, né, tanto com a criança quanto comigo. Uma das maiores questões é a angústia, porque as mães não sabem o que elas vão esperar. Então, quando ela vai para a consulta de pré-parto, a gente vai orientar tudo, posições para ela amamentar, quando que esse leite vai descer, o que ela precisa esperar desse bebê, quando esse bebê nascer, né? Principalmente bebês que nascem com alguma síndrome, por exemplo, ou com alguma questão, uma fissura labiopalatina, uma síndrome de Down, algumas questões que já são identificadas intrauterina, é muito importante para essa mãe, para ela entender o que ela vai precisar em termos de terapias, né? O que ela vai esperar, porque principalmente hoje, nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito imediato. Sim. E a amamentação é um processo. Diferente do que a gente acreditava antigamente, o bebê ele não nasce sabendo mamar. Ele nasce apto para aprender. Ele nasceu, ele precisa respirar, que é a nossa primeira necessidade básica. Depois ele precisa de equilíbrio, que é a nossa segunda necessidade básica. E a alimentação é a terceira. Então o bebê, para ele mamar de forma adequada, ele precisa estar respirando bem, ele precisa estar organizado, para aí ele conseguir mamar, senão esse bebê não mama. Então, até a postura, como a gente vai colocar esse bebê, essa mãe precisa saber. Porque às vezes a postura, como eu coloco esse bebê aqui, esse bebê se desorganiza e ele começa a entrar em fazer vários reflexos de Moro, que a gente chama, né, nessa tentativa de se reorganizar, e aí esse bebê não mama. E com a introdução alimentar é a mesma coisa. Então, às vezes, hoje a gente pede para essas mães virem na avaliação, tem alguns pediatras que já fazem isso, pedem uma avaliação com a fono, às vezes eu gosto muito de fazer lá na clínica fono e TO, para a gente ver quais habilidades que essa criança tem, para ver se essa criança está apta para iniciar a introdução alimentar, porque uma introdução alimentar inadequada pode causar uma seletividade alimentar futuramente também. Que inclusive hoje é uma das coisas que você trabalha na clínica, né? Eu quero que você explique o que é um trabalho de uma TO para essa mãe que não sabe o que é uma TO e o que vem a ser essa seletividade que vocês também atendem lá. Tiago, se você quiser falar sobre seletividade, fica à vontade. Sei muito. Olha, Carol, eu costumo brincar que terapia ocupacional é vida, gente. Quem não conhece uma terapeuta ocupacional, procure uma. Terapeuta ocupacional, elas fazem 1001 coisas. Mas voltando para a criança com seletividade, eu digo que é quase impossível a gente trabalhar seletividade sem uma terapeuta ocupacional. Por vários fatores, né? Primeiro, posicionamento. Essa criança, primeiro, ela precisa se perceber. Para eu introduzir a alimentação, essa criança precisa sentar e controlar a cervical. Então, às vezes eu vejo, muitas vezes, por indicações mesmo, essas mães começando a introdução alimentar, às vezes com 4 meses,
e esse bebê nem está conseguindo controlar o pescoço, né? Então, essa musculatura ainda está muito hipotônica, né? Tá fraca. Uhum. Isso. Então, a terapeuta ocupacional, ela vai auxiliar em todo esse posicionamento, nas habilidades sensoriais que essa criança tem. Então, muitas vezes, a gente, né, que é mãe, pai, a gente fica brigando da criança pegar as coisas e levar na boca. Mas isso é uma preparação. A criança precisa pegar, ela precisa explorar, porque ela está em plena fase oral. Então, pegar objetos e levar na boca é natural, e a gente precisa estimular. A gente fala de conexão mão-boca, que é a primeira coisa para a gente saber que a criança está apta para introduzir a alimentação. Que é pegar objetos, explorar as mãozinhas, explorar os O pezinhos. pé que ele leva para a boca, né? Isso, então assim, com 6 meses, normalmente, é o que a gente orienta que se inicie a introdução alimentar. E é muito importante falar que é início da introdução alimentar. Uma criança de 6 meses, ela não vai comer. Ela vai comer mesmo lá pelos 8 meses, 10 meses às vezes. Né? Então, ali a criança vai explorar, ela vai conhecer. E é importante, gente, introdução alimentar não é limpa. Introdução alimentar é uma bagunça, suja o cabelo, suja a casa, suja o chão, né? Mas isso é importante. Porque se a gente, às vezes, chega muito no consultório, às vezes aquela mãe que não quer, ou a babá, né? Às vezes não quer que suja, não tem tempo, e aí até prende a mão da criança aqui e vai tocando comida na boca. Experimente. Vê se a gente, adulta, a gente vai aceitar alguém enfiar alguma coisa na nossa boca que a gente não sabe o que é. A gente não vai aceitar. E por que a gente quer que uma criança aceite? Então, o princípio da alimentação é segurança. A gente não força a criança a comer. A gente prepara um ambiente seguro para que essa criança se sinta à vontade para comer. A base da terapia é a segurança. A confiança. A confiança. Sensacional. Então, essa criança, ela precisa entender que ali é um ambiente seguro para ela. Quando ela se sentir à vontade para pegar um alimento pastoso e colocar na boca, ela vai fazer isso. Não sou eu que vou fazer por ela. A gente já teve paciente na clínica que só comia crocante. E era assim, cream cracker. Se mudasse a marca do biscoito, a criança não comia. Outro print. Exatamente. Então, assim, aí você vê, aí já entra a questão sensorial, que a terapia ocupacional vai explorar muito bem, né? Porque... Ela pega. Então, assim, a boca é a última coisa. Então, eu preciso deixar essa criança brincar com slime, eu preciso deixar essa criança pegar alguma coisa que seja mole, que seja pastosa, uma gelatina, talvez, e deixar ela explorar com as mãos, com os pés aos poucos, para depois a gente chegar na boca. E aí, quando eu consigo chegar na boca, eu vou trabalhar junto com a TO as habilidades motoras, porque a nossa mastigação por um crocante, ela é muito diferente de uma mastigação por um fibroso, por exemplo. E aí já entra a questão da língua, que hoje em dia, já na maternidade, a gente tem um teste da linguinha, que é fundamental para o sucesso, tanto da amamentação, quanto depois da mastigação. Tanto na secretaria, quanto na rede particular. É lei, se tornou lei em 2014. Não é da minha época, essa não era só o teste do pezinho. Se tornou lei em 2014, o teste da língua é fundamental, porque o bebê que tem um frênulo da língua curtinho, né? O frênulo é um freiozinho que a gente tem embaixo da língua. Quando esse frênulo é curtinho, a gente não consegue movimentar muito a língua. Então, interfere tanto na amamentação, quanto depois na mastigação, porque a língua move os movimentos dentro da boca para colocar eles em cima do dente. Então, um bebê, por exemplo, que tem uma musculatura fraca, ou que às vezes tem um frênulo da língua muito curto, ele tende a ter uma mastigação muito vertical. Ele não consegue fazer esses movimentos de lateralização. Então, ele vai tender a preferir alimentos mais crocantes. E aí tem dificuldade com alimentos mais fibrosos, como a carne, às vezes uma uva passa, por exemplo, que é diferente da questão sensorial. Questão sensorial, às vezes a criança até tem a habilidade de fazer essa mastigação, mas ela não tolera. Ela tem agonia de outras texturas. E aí, sem a terapia ocupacional, a gente não evolui. O freno curto
A partir do momento que faz o teste, esse teste vai me encaminhar para onde? Esse teste é feito na maternidade, hoje ele é obrigatório. Cortar? Se precisar, né, existe um score onde a gente De mede centímetros? isso. Mais de funcionalidade. Uhum. A gente avalia funções. Então, a gente vê a livre movimentação da língua e vai pontuando. Então, a gente mede várias coisas. Por exemplo, se o bebê fica com a boca aberta, na hora do choro, essa língua se eleva, ele tem uma fendinha no meio da língua e a gente vai pontuando. Atingir uma certa pontuação, a gente encaminha para o odontopediatra, normalmente, e aí é avaliado se precisa de fazer uma frenotomia, que é um piquezinho assim, embaixo da língua. E identificando a necessidade, o ideal é que seja feito o recém-nascido. Claro, dói menos. Dói né? menos, tem menos inervação, e a própria amamentação, o próprio movimento de língua da amamentação Vai melhorando. já se encarrega de fazer os exercícios para que essa língua se desenvolva. Lógico, fez a frenotomia, precisa ir para a fono, gente. Precisa ir para a fono porque a gente precisa avaliar, precisa ver se está tendo reabsorção, porque às vezes a odonto libera. Mas se não tem a estimulação adequada, ele acaba, é como se ele grudasse ali de novo. Uhum. E em alguns casos precisa Fazer reabordar. de novo. E isso pode dar, inclusive, futuramente, um problema na fala. Totalmente. Né? E aí fica aquelas crianças com dificuldade de vibrar a língua, vai ter dificuldade em prato, sabe quando fala palato, né? O olhar, alguns fonemas que exigem... E dígrafos, né? Isso. E que exigem, né, a flexibilidade ali da ponta da língua. Gente, mães aí É muita dos anos coisa. 70, dos anos 80, que bom que já estou achando, graças a Deus, porque a ignorância ela é maravilhosa, né? E deu certo, porque pensar nisso tudo, e eu vejo a evolução é uma coisa sensacional, porque quem tem a oportunidade hoje de ter um serviço, né, de conseguir compreender tudo isso, porque por mais que você veja as coisas, é muito desafiador mesmo, é como você falou, é angustiante. Eu me lembro até hoje, eu com o Guilherme no braço, quando eu entrei dentro de casa, estava com a minha mãe, aí eu olhei para o menino, e outra, né, porque não mamou, porque foi cesárea, e quem disse que eu sabia que por causa da cesárea não ia ter o leite, isso que minha mãe trabalha no hospital e no PS. E aí, fica brigando com a criança, a madrinha dele, que é minha amiga, estava comigo, ela, esse viadinho, aí eu não falo assim com meu filho, e dando com um copo, porque vem a enfermeira, porque é para dar com um copinho, e tudo isso poderia ter ali causado, inclusive, um trauma, demorar descer esse leite, mas enfim, cheguei em casa com a criança, olhei, o primeiro pensamento, essa visita não vai mais embora. Você imagina quantas coisas passam na cabeça de uma mãe nesse inteirinho? Mulheres, que coisa boa esse tempo agora para quem, né, tem toda essa oportunidade, porque é realmente algo muito desafiador, sem falar, né, se junto, que a gente não sabe como e como acontece emocionalmente, tem sequencialmente aí uma depressão, que é muito comum nesse período. Quanto a gente vê, né, uma tristeza de mães... Sobre esse momento, né? Nós temos um filho de 6 anos, a gente, há poucos anos atrás, passamos por tudo isso. Inclusive, ele teve que fazer frenotomia, teve as dificuldades alimentares, tudo que ela falou, que nós passamos por praticamente tudo. E o mais importante, o que é muito importante nesse processo todo, quando se tem essas situações, ou até em outras situações, é o apoio e o suporte do marido. Tem muitos maridos, muitos pais que jogam a responsabilidade para a mãe, toma que é seu e resolve. E desde quando nós soubemos que o Emanuel viria, eu nunca deixei de ir em nenhuma consulta pré-natal. Fui em todas. Uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, que era tipo sanguíneo, eu tive que saber. Eu tenho muito medo de agulha e fui lá fazer sozinho, ninguém foi comigo. Tirei lá... Pegou a criança, parabéns, ninguém fiz foi a prova sanguínea lá para saber que tipo de sangue que era o meu, para ver questões de incompatibilidade, que foi
Nosso filho ele teve icterícia, que é uma das questões que acontecem com recém-nascidos também, e foi por conta de incompatibilidade. Mas esse processo todo, ele vai ser trabalhoso, ele vai demorar, ele não vai ser de uma semana para outra. Quem tem rede de apoio ajuda bastante, consegue minimizar os danos que isso traz, mas quem não tem rede de apoio, a única rede de apoio é o marido, que foi o nosso caso. Nós não temos família aqui, e a rede de apoio dela foi eu, e alguma das vezes a minha rede de apoio era ela, porque no final das contas quem rala mesmo é a mãe. Quem, assim, o marido, ele estando nas consultas, ou até nós fomos lá na fisioterapeuta pélvica, fomos em alguns lugares, o marido estando junto, ele vai ajudar a mulher na hora que o bug vier, que vem. E porque ele vai estar mais tranquilo, lembrou do que foi falado, porque a outra que está com dor naquele momento. A Carol, que é profissional da saúde, lida com a amamentação, tinha hora que eu via, eu até falava assim pra ela, mas você não sabe disso? Ela falou, não, eu sei, mas agora... Não sei, agora eu não sei. Agora eu sou a mãe, né? Eu preciso... Aí, nesse momento ali que a gente viveu, logo quando o Emanuel veio, nós até levamos fonos que trabalham com a gente lá na empresa, para fazer esse suporte que ela faz quando ela está atendendo uma mãe com a criança. Então, é um momento muito delicado. É muito legal, muito bonito ver uma criança, nossa, a vida ali acontecendo, mas é muito difícil. Tem pessoas que têm, assim, a partir do momento que a criança nasce, facilidades. A criança ela não vai trazer tantas demandas, mas quando traz, se não tiver suporte, o marido não estiver ali do lado, tiver pelo menos passado pelas consultas e compreendido alguma coisa do que foi falado em todas as consultas para ajudar a mãe, vai ter um momento que ele vai ser necessário. E tem que ter esse suporte. E assim, a gente vê muito os maridos não querendo participar desse processo. Eles querem financiar esse processo todo, mas não querem participar. É mais fácil. Eu fico chateado, porque... nós vamos ter, o nosso filho o Emanuel, vai ser único, nós não vamos ter mais filhos, mas eu fico pensando assim, de que maneira que eu posso contribuir já nesse momento que ele está hoje como pai, porque eu participei como pai quando ele nasceu, eu não fui só o financiador do processo todo, né? Eu não fui só quem deu a sementinha, não, eu participei de todo o processo e eu quero continuar participando, e a falta de um pai na vida de qualquer pessoa, ela traz muitos danos, conscientes e inconscientes. Lá na frente a gente vai descobrir, mas principalmente para o homem, o pai ele tem que estar presente. Você teve pai e mãe juntos? Sim, até hoje. É por isso. Então, eu ia falar se você fez algo, né? Primeiro você já se economizou da mensagem final. E aproveitando esse gancho, que é maravilhoso, né? Porque um próprio pai que teve a oportunidade de participar, identificou o quanto foi importante para você. Você imagina para o seu filho. E tem muita gente aí que vai falar, mas eu nem sei fazer isso porque eu não recebi. E a informação serve para isso. Uma vez visto, não tem como desver. Faz toda essa falta. E quando você fala, antes de enveredar para o desenvolvimento humano, eu já ali com o Guilherme pequeno, eu entendia que muitas vezes o pai é mais importante até do que uma mãe. Gente, é incrível isso, né? E para mim foi desafiador, até porque eu não convivi com o pai do Guilherme. Você imagina a gente saber, olha a importância disso. E aí, graças a Deus, com a maturidade, quando o Gui já estava ali com 11 anos, o pai dele voltou para Brasília e teve um tempo com ele. Saiu de psicólogo, 5 professores de reforço, mais um tempo, matemática, aprendendo tudo. Ou seja, isso que você trouxe, Thiago, é de verdade muito, muito importante, sem falar da identidade. Porque você tem identidade, e o seu filho vai ter essa identidade. E a falta de identidade, normalmente, ela vem atrelada a essa ausência de um pai. E mãe só pode fazer papel de mãe, tá? Porque só mãe a gente erra, imagina tentando fazer outro papel. Não o façam. E é isso, que mais consciência ao engravidar, que eu acho que isso é muito importante, né? E eu sei que esse é um assunto polêmico,
e não me importo, né? Porque é em amor que eu estou falando. Tem muita mãe que fala, eu quero ser mãe solo. Eu vou resolver isso. Uma estrutura familiar, ela é tão importante que se seu sonho ele é só sobre você, cuidado com esse egoísmo, porque o que você está projetando nessa vida que vem aí é muito. E para dentro de um hospital, quando a criança está fazendo uma cirurgia, você imagina você ao lado de alguém, que maravilha. Imagina eu com um filho com 9 anos operando de apendicite. Aí é adenoide, e aí gripa, e vai, e sai do trabalho, e volta. Então, mãezinhas, né, se cuidem. É a vida acontecendo. E escolham, né? Porque ouvir faz sentido em algum momento. Gente, estou muito satisfeita assim, em saber desse serviço, por mais que eu não tenha aproveitado dele, é bom ver a evolução. Eu gostaria que você fizesse uma síntese de cada especialidade do que tem hoje. Pelo que eu entendi agora, começa com a mãe grávida, né? Ali nesse período de gestação, e vai até esse idoso que tem alguma coisa para descobrir, até porque hoje em dia entendeu-se também o quanto é importante a questão oral, né, e dente, e falar, e o quanto isso gera problema. Então, fala um pouquinho no geral, como se você estivesse explicando ali na ponta quais serviços que vocês prestam, quem pode chegar lá. Bom, a gente começa com o bebezinho lá na maternidade, né, com esse serviço dentro do hospital. Passou-se esse período de internação, essa mãe, ela continua tendo um suporte, se necessário, no nosso ambulatório. E lá no ambulatório a gente tem várias especialidades. Então, temos a fonoaudiologia. O nosso foco maior hoje são crianças. A gente atende tanto crianças neurotípicas quanto crianças neuroatípicas. Então, a gente tem muitas crianças com TEA, síndrome de Down e outras síndromes, algumas síndromes raras também. Então, a gente faz todo esse acompanhamento da primeira infância. Nós temos profissionais que atendem distúrbios de fala, de comunicação de forma geral, leitura escrita, DEPAC, né, que é essa dificuldade no processamento auditivo, muitas vezes. Algumas habilidades motoras de face, então, dificuldade de mastigação, dificuldade de deglutição. Isso dentro da área da fono, né? Quando a gente vai para a terapia ocupacional, as terapeutas ocupacionais englobam toda essa primeira infância e também adultos, né? Que sejam, a gente preza por adultos funcionais, porque isso é libertador. Atividades de vida diária não são fáceis para todo mundo. Às vezes a gente vive numa bolha, a gente não tem noção disso, mas às vezes o alimentar, o ato de pegar ali o seu garfo e levar a comida na boca, para eles são uma dificuldade. Então, a terapia ocupacional vai ajudar em todo esse processo. Crianças. E hoje, gente, é muito comum crianças com altas habilidades. E também não é fácil. Não. E as famílias acham que é tudo lindo, porque é muito inteligente, mas vem muitos e muitos e muitos desafios. Desafios psíquicos, desafios funcionais, desafios de integração sensorial, porque dependendo do nível, essa criança vai ter alguma dificuldade em algum dos sistemas de integração sensorial, seja ele tátil, seja ele auditivo, seja ele olfativo, seja ele visual. Então, uma terapeuta ocupacional faz toda a diferença na vida dessas crianças. Como pegar o lápis, às vezes eles têm muita dificuldade, a terapia ocupacional chama de praxis, que são essas habilidades motoras finas, às vezes, né, de movimentação, às vezes subir numa árvore, às vezes pular com os 2 pés, o jeito que segura o garfo, essa coordenação motora fina, né, segura o lápis para escrever. Então, a terapia ocupacional ajuda em tudo isso. Questões de memória, questões de atividades de vida diária. Então, a terapia ocupacional trabalha muito bem com isso. O meu filho, né, o nosso filho fez terapia ocupacional e foi vida, assim, foi libertador, né? A psicologia. Gente, hoje eu acho que psicologia... Hoje não, né? Psicologia não é luxo, tá? Ainda existe uma resistência muito grande, principalmente quando a gente fala para um pai ou uma mãe levar o seu filho no psicólogo. Se ele fizer agora, ele vai ter menos problemas futuros, né? A gente precisa internalizar isso, isso é muito importante. Questões que são resolvidas hoje, elas não vão perdurar.
Então, muitas famílias têm muita resistência ainda quando falam, vamos encaminhar para um psicólogo e tal, vamos pedir uma avaliação. Mas a psicologia hoje ela é fundamental, principalmente no ritmo de vida que a gente tem e na cobrança que se tem acerca de várias coisas, que a gente tem que dar conta de 1 milhão de coisas. Então, a psicologia ela auxilia nisso, né? Auxilia nessas questões comportamentais, tanto da criança quanto na dinâmica familiar. A nutrição, para adaptar esse cardápio, principalmente crianças que têm seletividade alimentar, a gente não consegue trabalhar sem nutrição, porque a gente parte do princípio da expansão do cardápio a partir daquilo que a criança tem. Então, se é uma criança que come só crocante, ela só come batata crocante, vamos tentar um inhame crocante, vamos tentar uma mandioca crocante, vamos tentar uma batata doce. E aí a gente parte do que a criança tem para a gente partir da expansão do cardápio, mas só uma boa nutricionista é que vai nos auxiliar nesse processo. E a fisioterapia, hoje a gente trabalha muito com a estimulação precoce. Então, bebês que às vezes nascem prematuros ou que têm alguma dificuldade motora, a fisioterapia é fundamental. Se a gente conseguir associar a fisioterapia com a terapia ocupacional, então vai ser sucesso absoluto. Vocês aceitam plano de saúde? Sim, a gente tem uma gama de planos de saúde lá na clínica hoje. Todas as especialidades nós atendemos por plano de saúde. O atendimento particular ele existe também para quem não tem plano de saúde ou um plano de saúde que não é aceito na nossa clínica. E para essas questões particulares, a gente entende todo um contexto, quantidade de especialidades que vão ser utilizadas, a gente monta um plano de pagamento, uma forma de pagamento que não onere tanto. A gente trabalha com os descontos também em cima disso. A gente sabe que é difícil pagar tudo particular, porque não é só isso. Existe todo um contexto que está por trás daquilo ali, deslocamento, alimentação, remédio, e é um monte de coisa. E nós somos muito humanos nesse sentido de perceber isso e falar assim, cara, já está tudo sendo onerado nele. Ele vai ser mais onerado aqui, mas vamos dar uma suavizada? E a gente sempre tem esse olhar de, temos que ganhar? Temos. O profissional tem que ganhar? Tem. Mas eu tenho um ditado que eu carrego comigo sempre. Tem pessoas que até acham que é um pouco de mediocridade, mas não é. Ganhe pouco, mas ganhe sempre. Eu carrego isso comigo. Eu escutei de um cliente na época que eu trabalhava no banco. Lógico, a gente tem que ganhar muito, as oportunidades de ganhar muito, elas têm que ser bem-vindas, sim. Mas quando você tem essa mentalidade de que se eu consigo ganhar sempre, que seja pouco que seja... Eu vou estar sempre ganhando. Eu sempre vou ganhar, eu nunca vou estar com necessidades. Então, eu carrego isso e faz parte da nossa empresa essa visão de que, mas o paciente é particular, eu tive que dar um desconto. Cara, você está fazendo uma boa ação. Né? Você não está limando a pessoa ali por conta de 20, 30 reais de um valor que, no final das contas, vai te dar, sei lá, 70 reais a mais. Então, a gente sempre tenta trazer esse pensamento para as pessoas que trabalham com a gente. De não ficar olhando só pelas migalhas, pelos valores pequenos, olhe pelo todo que você está fazendo. As atitudes elas são muito mais valorosas do que o valor que você recebe em detrimento de qualquer coisa que você faça. Até porque a lei, gente, do dar e receber, ela é muito clara. E muitas vezes você não vai ganhar daquele pai que você auxiliou, né? Mas você vai fazendo essa corrente do bem e essa ressonância lá acontece. E, Carol, assim, a gente faz um processo seletivo muito bem feito, disso eu me orgulho na minha empresa. A gente avalia. Eu fui estudar coaching para trabalhar dentro da minha empresa. Então, eu me tornei analista comportamental para trabalhar dentro da minha empresa, como conseguir trabalhar bem a equipe. Então, nosso processo seletivo, principalmente, ele olha as questões comportamentais, porque a gente parte do princípio que conhecimento técnico eu ensino, mas comportamento a gente só muda se a pessoa quiser, né? Então, hoje a nossa equipe, recentemente aconteceram várias situações, né, de abuso, a gente vê nos jornais de clínicas, isso e aquilo, graças a Deus, assim, a nossa equipe, ela é maravilhosa. Eu não tenho nenhum problema. A gente está no mercado há quase 10 anos. Para 9 anos. Para 9 anos, e a gente praticamente não tem reclamação. A minha equipe, assim, a nossa ouvidoria, ela é quase zero pro tempo de mercado que a gente tem.
Mas eu acho que isso muito da equipe que a gente tem, do processo seletivo. A preocupação com as pessoas, né? Isso, a gente faz um investimento muito grande de tempo, de energia, para trabalhar com essas pessoas, fazer essas pessoas se sentirem bem ali dentro, que elas entendam. Eu falo que o principal, né, quando eu vou fazer um processo seletivo, eu falo o principal é os seus valores conversarem com os nossos. Porque senão você vai gastar tempo e energia seu e meu. Porque você não vai estar feliz aqui, né? Você vai perder a oportunidade de estar feliz em outro lugar e a gente vai gastar também tempo e energia de forma desnecessária. E um dos nossos valores é a sustentabilidade, exatamente nesse sentido. Então, investir em um bom processo seletivo é fundamental para o sucesso de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Olha, eu já vi pelo menos mais uns 3 negócios dentro do negócio de vocês. Eu até anotei aqui, eu estou entrevistando, e um deles eu vou falar que de mais de 50 empresários que vieram aqui, é a primeira vez que eu não tenho problema com a minha equipe, está indo muito bem. E clínicas, então, essa é uma dor, né, gritante e latente. Então, talvez aí um treinamento, né, claro, para dar essa consultoria, né, Thiago? Já está conhecendo tudo. Porque, gente, eu acredito que se você tem um conhecimento, de fato, e que você vê que outras pessoas estão tendo essa dor, chega a ser até pecado não ensinar e não auxiliar, e não se colocar, porque não é simples lidar com pessoas, né? Você fez todo um investimento, além da técnica, né? Um investimento para compreender pessoas, e é isso. E aí, olha, se tem uma coisa que eu falei várias vezes, né? Muito feliz por toda a evolução, por tudo que aconteceu nesse momento. Tiveram coisas que eu não aproveitei, mas também na minha época era mais tranquilo um pouquinho, né? Eu digo de colaboradores, como lidar, eu já, né, liderei mais de 100, 200 pessoas no corporativo. Hoje em dia, com uma equipe menor, mas dessa geração, é desafiador. Nós estamos num conflito geracional que ou a gente compreende isso, né, e treina essa questão da confiança, não existe mais. Então, é outro movimento grande que as empresas vão precisar fazer, porque, do contrário, não vai se sustentar. Inclusive, falando de psicólogo, né, que isso é muito mais comum hoje, ainda tem toda essa questão. Eu acho que eu fui a primeira criança indicada para psicólogo, coitada da minha mãe, há quase 47 anos atrás, e menina, né? Eu acho que ela falou assim, meu Deus, e agora, né? Mas, ó, tá vendo? Deu certo, né? Tô aqui e funciona. Gente, obrigada, foi um prazer receber vocês, mas não pensem que vão sair sem a última página, essa vai ser rapidinha aqui. Respostas intuitivas, rápidas, e vamos alternando um com o outro, ok? Podemos? Podemos. Tiago, uma palavra que define a Cefom hoje. Time. Uma decisão difícil que valeu a pena. Sair do serviço público. Um erro que ensinou mais do que um acerto. Confiar muito antes de entender pessoas. Então, o que tem que ser feito? Entender mais de pessoas. Algo que você nunca negocia. Ética. Um conselho para quem quer empreender na saúde. Vai. Se você souber o que acontece, você não vai. Apesar dos desafios, vai. O que toda família merece ao buscar atendimento. Qualidade. O que fez vocês continuar, mesmo cansados. A esperança de fazer algo diferente do que vinha sendo feito e do que precisava mudar mesmo. É necessário sempre haver disrupções, né? Mudanças em qualquer tipo de negócio. Eu acho que quando foi abrir a empresa é uma coisa engraçada, que eu falei para ela, eu não quero ser o chefe que eu sempre tive. Não quero. E a gente busca diariamente isso, não ser o chefe que eu tive, que ela teve. Não, é outra coisa. No entanto, que eu sempre falo, e vem mudando um pouco, mas ainda a nossa empresa é a dos ursinhos carinhosos. É a empresa dos ursinhos carinhosos. Lá não tem estresse, você não vê pessoas não querendo estar lá. Geralmente elas não querem estar lá por questões maiores, não por não querer estar lá.
bem O tempo por aí. médio de permanência da Cefom é 2 anos, 2 anos e meio. Tem pessoas que estão lá com a gente há Desde que 7 abriu, anos, 8 anos. E isso é um ponto que, inclusive, você que está aqui na nossa audiência avaliando que empresa contratar, que serviço contratar, pessoas que permanecem nas mesmas relações por um período longo de Sim. tempo, essas pessoas já demonstram, né, já está aí implícito o quanto elas têm uma evolução, inteligência emocional, inteligência relacional. Então, isso é o que nós devemos buscar. Muitas vezes nós reclamamos que o Brasil não tem bons serviços, que o Brasil não tem prestação ou produto, ou que o empreendedor começa com qualidade daqui a pouco, mas é nós, os consumidores, que precisamos entender qual é o critério de avaliação. Inclusive, esse é, com certeza, um deles. E quero parabenizar porque essa equipe só tem essa energia porque a liderança tem essa energia, né? O nosso time se parece conosco. E com certeza, baseado no que vocês falaram enquanto casal, enquanto pais, você, Thiago, eu falo sempre que a postura de um homem é justamente essa. Até o silêncio dele fala, né? E até o seu silêncio fala. O respeito que vocês têm um com o outro. Em nenhum momento eu vi aqui um atropelo de uma palavra, né? E é claro também nos olhos de vocês o quanto vocês se admiram. Por mais famílias como vocês, continuem fazendo esse trabalho. Falo de fundo do meu coração, parabéns mesmo. E até a próxima página, viu? Que espero de verdade encontrar vocês. E para você, como sempre... deixa eu deixar vocês deixarem a mensagem final, né? Que eu já estou aqui me despedindo. Algo mais a acrescentar? Não, só agradecer pela oportunidade, Carol. É muito bom para a gente vir falar, né? Porque a Cefom, eu brinco que o Emanuel é o nosso filho mais novo, a Cefom é o nosso filho mais velho. E é uma empresa que a gente cuida, de fato, assim, com muito carinho, com muito cuidado, como se realmente fosse... Porque né? É o nosso bebê, ainda é nosso bebê. Então, obrigado pela oportunidade e a gente vai conversar mais vezes. Sim, com certeza. E a minha pedida é no sentido de não olhar os empresários como detratores, porque no final das contas ali para uma empresa estar de pé, para um negócio acontecer, quem toma chicotada, quem escuta coisa que não deve, ou quem carrega realmente o peso do negócio estar de pé são os donos. Então, mas está ganhando dinheiro, isso. O negócio tem que ser lucrativo, senão não existia um empresário que entrasse em qualquer negócio que seja. E meio que tirar esse olhar de que são, né, sanguessugas e tudo mais. Não é isso. A gente está no mercado, todos os empresários eles estão ali por um propósito, eles querem algo a mais, eles querem construir algo. E o nosso objetivo como donos da Cefom é isso, a gente quer criar uma empresa que ela cresça, tenha visibilidade, que a gente possa expandir o negócio para outros estados, para outros hospitais, para outras redes hospitalares, também abrir novas clínicas nossas, dentro de Brasília, fora de Brasília, e poder empregar mais pessoas, poder ajudar a construir sonhos de outras pessoas. Nós escutamos uma frase recentemente que faz total sentido, que as pessoas elas invertem a visão de quando você está numa empresa. Você não trabalha para a Cefom, você está trabalhando para você através da Cefom. E quando você consegue ter esse entendimento e se colocar nessa posição, você deixa de demonizar o empresário. Porque ali é um passo que você está dando para realmente construir e fazer os seus sonhos virarem realidade. As vontades que você tem, delas serem proporcionadas através do trabalho que você desenvolve num local que, no caso nosso, é a Cefom. Sim, eu falo que o colaborador, o parceiro, né, ele tem a oportunidade de realizar sonhos através do sonho de alguém, porque pagar escola do seu filho, um remédio, onde morar, eu gosto muito, né? Eu trabalho desde os 9 anos, inclusive. E amo, às vezes as pessoas, principalmente hoje em dia, ficam assim, mas como assim? Né? Seja nessa linha de atuação, seja vendendo alho ou óleo, para mim, além do trabalho te devolver tudo, ele dignifica, porque esse servir é maravilhoso, mas é muito importante que isso seja sempre colocado, porque o empresário, até pelos próprios colaboradores, eu faço questão, muitas vezes, eu tenho um sócio e ele sempre trazia uma situação assim, não abre, não fala,
Não, eles estão sempre achando que a gente está ganhando em cima deles, sendo que muitas vezes, principalmente para quem está começando a empreender, e você que está aí pensando também em empreender, os seus colaboradores eles vão receber e quem está empreendendo ali, né, está ainda plantando. Sim. Então, eu acho que essa vulnerabilidade e mostrar também que é possível ganhar e crescer, porque esse time cresce junto. Eu vejo o meu time, primeiro que ninguém é mandado embora hoje em dia. Você ruim fica no trabalho. Você ruim, do tanto que está complicada essa questão. Agora, um time bom, ele vira sócio. Quem é bom, quem traz lucro, quem sabe metrificar, quem sabe mostrar o seu trabalho, seja onde for, ninguém vai perder um excelente colaborador. E para quem acha que empresário, né, é aí um problema, somos nós, é uma função, inclusive, espiritual, porque somos nós empresários que movimentamos a economia, que movimentamos, é pela sustentabilidade mesmo do país, né? E antes de as pessoas verem isso, é importante que o próprio empresário veja isso. Né? Mas eu acho que a esperança, né, está aí para acontecer e acredito que vamos fazer parte dessas mudanças aí. Vocês com certeza já estão fazendo, viu? Obrigada mesmo. E para você, como sempre, vou deixar aqui na descrição onde encontrá-los, como encontrá-los e divulguem esse episódio e os outros também. É muito fácil a gente contaminar, né? Com fofocas, com coisas que não tem necessidade. Agora, um tipo de episódio desse, além de ajudar, você vai contagiar com coisas positivas. E até a próxima página.